de angústias, solidão e dor, nas horas difíceis de tribulação, não me desespero, eu busco força na oração, pra não desanimar, pra não perder a paz e não olhar para trás. Não vou deixar jamais de crer no amor. Orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar. Nas horas felizes de emoção e paz, nas horas festivas de celebração, eu canto, dou graças, eu permaneço em oração, pra não desanimar, não perder a paz e não olhar para trás. Não vou deixar jamais de crer no amor. Orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar. Orando sem cessar, orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar, orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar realizando essa live com você. Você que está nos seguindo aqui na região metropolitana de Belém, no nosso estado, no nosso Brasil e até no exterior. É muito grande a alegria de podermos estar chegando até você. É a nossa segunda experiência transmitindo ao vivo esta live aqui diretamente da Igreja Matriz de Santa Maria, Mãe de Deus, no Maguari, em Ananindeua, no Pará, no nosso Brasil. E conforme nós avisamos, temos a alegria de receber nesta noite para conversar conosco, interagir conosco, esse nosso querido irmão, Monsenhor Raimundo Posidônio Carrera da Mata. Monsenhor Posidônio, conhecido entre nós como Monsenhor Cid, ele recentemente, dia 31 de março, celebrou seus 66 anos bem vividos. Viu? E no próximo dia 24 de junho, ele estará celebrando os seus 42 anos de sacerdócio a serviço dessa igreja de Belém. Ele passou como pároco na paróquia Santa Maria, Nossa Senhora de Fátima, 9 anos. E há 2 meses ele assumiu a paróquia do Mistério da Transfiguração, aqui pertinho de nós, no bairro do Curuçambá. O Monsenhor Posidônio
ele ficou 15 anos à frente da coordenação de pastoral na Arquidiocese de Belém. Fez um grande caminho importante na animação da pastoral nessa igreja de Belém. Nós somos muito gratos a todos esses anos que o Monsenhor Cid dedicou, além de tantas coisas que tem para fazer, como professor no nosso instituto, agora a faculdade, e além disso também é convidado para dar aulas até fora, aqui do Pará, em outros estados. Esteve acompanhando a Repam como um dos assessores dos nossos bispos no sínodo para a Amazônia, e também o Monsenhor Cid, ele é mestre em História da Igreja. Dedicou e dedica grande parte da sua vida para essa vida acadêmica. Então estamos aqui hoje com esse grande homem, exemplo de dedicação, de serviço nessa igreja de Belém. E ele veio para estar conosco na nossa live para conversar sobre a igreja em tempo de pandemia. Antes do Monsenhor falar, a gente vai escutar uma música e depois ele vai ter o seu tempo para estar conosco. Vamos escutar a música Agora é Tempo de Ser Igreja. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha junto, participar. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Muito bem, e agora, com muita alegria, vamos escutar o que o Monsenhor Posidônio trouxe para nós como colaboração nesse tempo de pandemia. A igreja em tempo de pandemia, Monsenhor Cid. Então, em primeiro lugar, uma boa noite para você, para todos os que estão participando conosco, mandando suas mensagens para este programa. Em primeiro lugar, também agradecer, né, esse convite para estar aqui, né? Infelizmente, quarta-feira não foi possível vir, mas estou aqui para, assim, né, refletir junto com pastores, né, do nosso povo, sobre esta doença, esta pandemia. Eu sei que tem muitas discussões a respeito, né, da origem, às vezes discussões até que chegam a um campo assim muito rasteiro, né, no debate, e que desviam às vezes, né, daquilo que é o foco, que é realmente a realidade da doença.
E a igreja, lógico, né, se envolve com isso porque, como expressão do povo, a igreja formada pelo povo de Deus, a igreja também é atingida, né, por essa realidade. Em primeiro lugar, seria importante a gente ter assim, uma ideia do que é uma pandemia, né, um momento de epidemia ou pandemia como essa. Lembrando, e eu vou fazer referência à história, né, que ao longo da história da humanidade, sobretudo nos chamados tempos cristãos ou da era cristã, houve muitas e repetidas vezes realidades como essa, né, e que ceifaram vidas e vidas e vidas ao longo do tempo, né. Para quem lê um pouco a história, seja lá nos tempos antigos, na Idade Média, já nos tempos modernos, esta realidade de sofrimento da humanidade por causa das doenças é uma coisa muito, digamos assim, quase que comum, né? Quando a gente pega os livros de história, ouvimos falar de peste daqui, peste dali, a peste negra, né? A peste negra foi um negócio terrível lá na metade do século XIV, que ceifou quase metade da população da Europa, né? Inclusive ceifando vida de padres, de bispos, etc. Já no século XVI, depois do Concílio de Trento, né, uma grande epidemia também tomou conta da Europa. E assim sucessivamente, né, no século XVIII, século XIX, né, até o início deste século, a famosa a epidemia espanhola, né, gripe espanhola, que chegou até no Brasil, né. Eu lembro aqui também, né, que, de uma certa forma, essa realidade da doença, ela é a expressão da própria fraqueza da humanidade, né? E do próprio envolvimento da humanidade com as coisas da natureza, né? A natureza em si, ela tem, né, nas suas bactérias, nos seus micro-organismos, às vezes, essas realidades se manifestam, né? A flora, que não é só uma coisa da natureza, mas atinge também a humanidade. Acho que a gente tem que ter essa compreensão, porque às vezes as pessoas dizem, é um castigo de Deus, né? Às vezes as pessoas dizem, por que Deus, né, coloca isso para as pessoas, né? E às vezes a gente tem que lidar, né, com essas compreensões, às vezes até de uma forma muito séria, para dizer assim, que Deus é esse que deseja a morte de tanta gente, né? Que Deus é esse que quer o mal, o sofrimento de tanta gente. Isso vai contra o nosso discurso, a nossa reflexão sobre o Deus da misericórdia, por exemplo, né? Celebramos há pouco. Como é que a gente pode ligar o Deus da misericórdia com o Deus que quer a morte e o sofrimento de muita gente? Isso é inimaginável, né? Eu creio que a gente tem que tirar isso da cabeça. A realidade do sofrimento, da dor, né, da doença, uma realidade da própria natureza, seja da natureza do ponto de vista das coisas criadas, seja do ponto de vista da nossa natureza humana, né? Então, essa realidade que nos atinge hoje, que leva ao sofrimento de tantas pessoas e até a morte, né? Só no Brasil são mais de 5.000 pessoas, então realmente nos faz refletir sobre o sentido da própria vida, né? Eu coloco muito isso nesses dias, né? Pensar sobre a existência humana, a condição humana. O ser humano tem grandezas extraordinárias, né? Tem a sua ciência, tem o seu conhecimento, a sua razão, avançou, né, tecnologicamente, chegou a lugares onde nunca imaginados antes, né? Fez avanços até na cura, né, de muitas doenças, criou remédios, a medicina, vacinas, mas há um momento de uma espécie de um lapso, né, na própria história, na condição humana, que leva a isso, né? Depois, além dessa realidade que é, assim, digamos, extraordinária, né, no certo sentido, há outras doenças que ceifam, né, a vida, né, de muito mais pessoas, os acidentes de trânsito, né, essas coisas todas que, de fato, as doenças sazonais. O próprio, né, câncer, né? Exatamente. Então, nós temos que pensar a vida a partir daqui, né? Qual é o sentido do meu viver? E essa é a minha pergunta, né, que eu sempre me faço diante de tantos sofrimentos que eu vejo. Qual é o sentido da nossa existência, né? Uhum. E isso acho que nos leva, como padres também, pastores e pessoas que lidam com a questão ética, a tentar fazer com que as pessoas
pensem um pouco mais no sentido da sua vida, a partir não da sua própria realidade de vida, né? Porque, infelizmente, às vezes, nós fomos educados e orientados para assumir a vida como únicos, né? Um personalismo muito grande, um individualismo. Né? A gente pensa sempre no bem-estar, né? Da vida da gente, da família, do grupo, do círculo, né? E às vezes menospreza a vida dos outros, né? Não tem nenhum sentimento, às vezes, de partilha, de solidariedade com o irmão, não é verdade? Então, um momento como esse nos faz pensar que essa doença praticamente iguala a todo mundo, né? Quem somos nós diante dessa doença? Eu, com todo o meu dinheiro, com toda a minha ciência, com toda a minha sabedoria, com todo o meu poder, também tenho que me submeter, né, ao imperativo do mal que está aí, né? Não posso pensar a vida sem pensar na realidade do outro. Isso me atinge, né? Eu queria destacar aqui duas coisinhas que você tocou aí, muito interessante. Primeiro ponto que você tocou. Ao longo da história, houve várias epidemias em nível regional, mundial. E o grande diferenciamento disso é que naquele tempo da peste negra, a própria gripe espanhola, nós não tínhamos uma tecnologia como nós temos hoje, no sentido de expandir. O coronavírus se tornou uma crônica diária, né? A mídia faz uma enxurrada de informações que chegam dentro da nossa casa. Isso tudo, além da doença, causa medo, causa incerteza, dificuldade. Então, isso também está mexendo com as pessoas. Eu creio que esse avanço da tecnologia, que é bom, mas também está causando um estrago na vida de muita gente, né? E com isso, o diferencial da epidemia de hoje com a epidemia do passado é que naquele tempo nós não tínhamos os meios que nós temos hoje. Então as notícias não chegavam com a velocidade que chegam hoje. Então esse é um ponto que eu queria destacar. O segundo ponto está baseado naquilo que você tocou. É impressionante, né, como tem gente que afirma: isso é castigo de Deus. Aí eu fico pensando, né, que Deus é esse, como você lembrou, que Deus é esse que se gloria com a morte. Estamos celebrando o tempo pascal, que é a vitória da vida sobre a morte. E qual é a nossa essência como cristão? É justamente acreditar na vida, né? Agora, o que nós estamos vendo realmente é uma situação que nos deixou atônitos dentro desse mundo de situação. Causa medo, sim. As pessoas, basta sentir um sintoma de gripe que já associa ao coronavírus. Aí já cria pânico, né? Sim. Então, acho que o que você coloca é muito interessante do ponto de vista mesmo da postura da igreja. Como é que nós, igreja, devemos nos comportar diante de uma pandemia mundial que está nos afetando, né? Então, acho que primeiro é ter essa consciência de que Deus é o Deus da vida e não da morte, né? Exato. A Páscoa vem nos dizer que a última palavra de Deus é a vida, né? Porque ressuscitou o seu Filho e deu um novo sentido à própria existência e ao próprio mistério da morte, né? Lógico que todo um dia nós iremos morrer, né? Mas essa morte, esse desaparecimento tem um sentido novo, né? Diferente. Então não podemos desesperar diante desta realidade que ceifa de uma forma rápida, né? E às vezes até cruel a vida de muitos amigos e muitos irmãos e de quem quer que seja, né? Então devemos colocar isso nesse patamar, né? E você falou muito bem, a Páscoa vem nos lembrar isso, né? Que a base, a plataforma da nossa fé, ela está muito mais, né? Está acima dessa realidade de sofrimento, né? De dor e de morte. Mais uma vez eu repito, você falava, não podemos atribuir a Deus este mal, né? Seria
pensar Deus como ídolo, que satisfaz, né, da morte das pessoas. O ídolo que é a morte, que é sangue, né? Lembra dos sacrifícios humanos, né? Que eram oferecidos aos ídolos no Egito, nas civilizações antigas, né? Então essa era a realidade de uma religião que também acreditava nisso, até entre os astecas, os maias, os incas, etc., né? Mas o cristianismo ele veio colocar uma outra compreensão. Deus não se satisfaz com a morte. A única morte que Deus aceitou foi a do seu filho, porque ela seria uma morte redentora, né, de toda a humanidade. Que bom. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer assim, né, que eu creio que a igreja, nesse sentido, além dessa catequese, né, ela assume também um papel de ser uma caminhante, né, uma peregrina ao lado desse grande movimento humano em busca da saúde, né? Então, por isso, nós temos que nos adequar àquilo que a ciência, a tecnologia, né, aquilo que as políticas públicas definem como melhor, né, para o enfrentamento dessa realidade. Quem somos nós, né, para desdizer agora a ciência, isso, aquilo, outro, a medicina, né? E nesse sentido, eu creio que o que a igreja tem feito nesses últimos tempos também, de fechar as portas, digamos, né, de celebrar de uma outra forma as suas celebrações, eucaristias e outros momentos, né, assim como nos estão pedindo as autoridades. Acho que esse é o caminho, né? Quantas vidas nós salvamos também por essa adequação, né, a esse pedido, dessa realidade. O ruim seria se nós não temos nada a ver com isso e abríssemos as igrejas. Aliás, tem um grande movimento, até mundial, né, que quer as igrejas abertas, quer a Eucaristia de volta, né? Devolva-nos a Eucaristia. É um movimento que já se descobriu de onde vem, né? Quer dizer, uma irresponsabilidade que não tem tamanho, a falta de fé que não tem tamanho, que nós precisamos, lógico, como igreja, combater. É interessante isso que você coloca. O Dom Roberto, que é bispo de uma diocese aqui no Brasil, ele escreveu um artigo bem interessante. Aliás, ele gravou um vídeo explicando esse momento que a gente tem que ter cuidado. Não usar a Eucaristia como se fosse um amuleto, saindo por aí pelas ruas, mostrando o Santíssimo. Isso é muito perigoso, né? Porque senão a gente cai naquele esvaziamento. A Eucaristia não é amuleto para defender de um mal. A Eucaristia tem o seu lugar sagrado, né? E é muito interessante a gente ficar pensando. Eu sei que você que está em casa, nos acompanhando, nos seguindo, como internauta nesta noite, você também está recebendo muitas informações. E informações diversas, que chegam de todos os lados e de todos os tipos. Nós temos que estar atentos. E a minha preocupação, já tenho me perguntado sobre isso, como será a fase pós-Covid-19? Essa é uma grande pergunta, grandes debates, né, sobre isso. Ainda um desses dias eu respondi a uma intervenção que foi feita em um desses grupos, né? Porque assim, o pessoal genericamente diz assim: depois da pandemia tudo vai mudar, né? O mundo vai ser diferente. Eu me lembro dessas frases de efeito, né? Até para brincar um pouquinho, eu me lembro quando o Papa João Paulo II passou aqui no Brasil, em 1980. O Brasil não será o mesmo depois de João Paulo II. Tudo continuou como antes, né? Em alguns aspectos até piorou, lógico, a igreja aqui e acolá, né, se adequou a essa passagem, mas tem essa mania de dizer isso, né? E às vezes, como historiador, a gente fica observando, né, que não é bem assim. A história ela não dá saltos, né? Da noite para o dia a coisa vai mudar. Tem alguns aspectos, sim, talvez num nível, né, da sociedade, talvez das capas médias, altas, algumas coisas irão mudar, sem dúvida. Né? Acho que a própria sociedade ela vai endireitando certas coisas, né? Mas para a grande maioria da população, por exemplo, né, nossas periferias, nossos pobres, trabalhadores, se a própria pandemia, vamos dizer, se ela não conseguiu mudar, né, agora nesse momento, não conseguiu mudar a vida das pessoas,
pessoal sai atrás de trabalho, sai atrás de comida, né? Não sai das ruas porque tem necessidade. Como é que a gente pode imaginar que para essas pessoas o mundo vai mudar? Vai mudar o consumo? Que nada, eu acho que a gente vai tornar mais consumidor ainda. Os shopping centers irão explodir de consumistas e consumidores, né? Que economizaram o seu dinheiro e vão gastar. Vai mudar o consumo, vai mudar a ciência, vai mudar, né, não sei o quê. Eu não acredito nisso, né? Eu prefiro, como historiador, observar os fatos, né? Porque futurologia não é o nosso caso, né? Não é conosco. A gente tem que observar os acontecimentos. Realmente, para uma grande maioria da população, não vai mudar absolutamente nada, né? As coisas continuarão como antes, o desemprego, né, a corrupção. Veja os políticos, mudaram alguma coisa, os nossos políticos, né? Os nossos comerciantes, né, os nossos, assim, aqueles que formam opinião, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente vê, né, a gente vê muita exploração, mentiras, né? Muitas mentiras, e às vezes até com apoio, né, de cristãos que multiplicam essas coisas, né? Às vezes a falta de caridade, né? A indiferença diante da dor, né? Às vezes das nossas próprias autoridades públicas. Como é que as pessoas não sentem a dor, né, de tanta gente, o sofrimento das pessoas, e assim, né, relativizam tudo como se a vida não valesse nada. Que morra já é um sentimento de dor que a gente tem. Imagine 5.000, o cara diz, e daí, o que eu tenho a ver com isso? Né? Isso não é cristão. Claro. Então, quer dizer, não mudou nada, as pessoas não mudaram absolutamente nada. Então precisa, quando você fez essa pergunta, né, a gente precisa dar um tempo, né, para ver de fato que as coisas vão se aquietar, que as coisas vão, né, se ajeitar, vão se ajeitando. Mas eu creio uma coisa assim, né, eu creio que talvez, né, isso é perceptível, meu modo de ver, é o aprofundamento da partilha, da caridade, sabe, da solidariedade, da preocupação. A gente vê muito isso nos grupos, né, na internet da vida. Isso é positivo. Né? A gente vê que as pessoas parece que, né, se sentem um pouco mais próximas, apesar da distância, né? As pessoas se aproximam, as famílias. Eu creio que aí há um valor, né, positivo que pode mudar a cabeça de muita gente egoísta, de muita gente autossuficiente, de protagonismos que existem, né, por aí, às vezes até dentro da igreja, inclusive, né, que vão aos poucos mudando, porque, na verdade, a realidade de desumanidade que existe num momento como esse precisa ser superada, né, pelo amor, pela misericórdia, pela partilha, né, enfim, por todos esses sentimentos de bondade que partem, né, da consciência cristã ou consciência de humanidade, e eu creio que isso vai se aprofundar mais ainda. Que bom, Monsenhor Cid, conversando conosco na nossa live de hoje. E para mudar um pouquinho assim, vamos escutar uma voz feminina. Com certeza ela deve ter recebido centenas de mensagens. Vamos escutar alguma dessas com a Jéssica. Vamos lá. Já tem bastante gente conectados com a gente. Vamos ver quem está já com a gente no Facebook, nos acompanhando nessa live. O Valdir, lá da comunidade Jesus e Maria, está conosco. A Maria Freitas, a Ana Maria Leal, o José Luiz. Vamos ver. A Lúcia Lopes manda um boa noite. A Alda Teixeira está mandando também um boa noite. A Neuzilene Gonçalves, lá da comunidade Bom Jesus dos Passos, manda um boa noite, família Santa Maria. Que Deus abençoe a cada um de nós. A Maria Freitas manda meu abraço lá de Navegantes para todos da paróquia Santa Maria Mãe de Deus. Estamos chegando longe, né, Maria Freitas? Que bom. Talvez também
gente lá dos Estados Unidos, a Verinha com o Virgílio, que estão nos acompanhando, nos seguindo na nossa live de hoje. Tem mais alguém que você gostaria de destacar, Jéssica? A Daiane Silva manda que Santa Maria, Mãe de Deus, olhe por todas as pessoas que estão infectadas. Que Deus abençoe. Pois é, nós temos recebido, Monsenhor Posidônio, você deve também estar acompanhando na sua paróquia, notícias frequentes de pessoas que estão morrendo em situações assim, bem desumanas até. Já vinha sendo anunciado pelas autoridades sanitárias e também pelo nosso governador, pelos nossos prefeitos, que o pico da doença seria agora, final de abril e início de maio. E isso está acontecendo. O grande problema era que as pessoas adoecendo precisariam de ir para os hospitais. E os hospitais não têm capacidade para receberem uma grande quantidade de pessoas que adoecem ao mesmo tempo. Então, como é que você vê isso? Na verdade, essa situação, quando a gente escuta as notícias, né, a gente fica estarrecido, né, de ver como a doença ela ainda está como que nessa escala, né, ascendente, ascensional para o pico, exatamente para talvez depois arrefecer um pouco, para diminuir um pouco, né, a sua intensidade. E aí é que aparecem, digamos assim, algumas questões de redobrar, né, os cuidados com a higiene, né, todo esse cuidado com a higiene, uso de máscaras, e cuidado com, né, relacionamentos com as pessoas, etc. E o segundo lugar é a reclusão mesmo, né? O isolamento, acho que é uma necessidade que se impõe para todos nós, né? O que nós como igreja, de uma certa forma, já fazemos desde o começo. A igreja, né, foi muito cuidadosa nesse sentido, e eu creio que a recomendação ela se mantém, né, o tal do distanciamento social, exatamente para, né, evitar que essa subida, né, ela possa aumentar muito rapidamente. E aumentou, né, a tal ponto de revelar as deficiências, né, institucionais, podemos dizer assim, né, de toda a cadeia, né, de atendimento de saúde, hospitais, UTIs, e insumos, equipamentos, né, revela o quanto descuido o nosso país, né, de uma certa forma, tem sobre a questão da saúde. É um desmascaramento, eu acho, né, da saúde pública. É lógico que ninguém está para crucificar ninguém, né, ou condenar ninguém, no entanto, é revelador, né, dessa realidade de abandono da saúde. Né? Que a gente já sabia que o sistema de saúde pública já estava falido, agora só se revelou, como você diz. Agora, de repente, abrem as torneiras, são milhões, bilhões, que o governo federal, estadual e municipal vai concedendo assim para suprir de uma maneira emergencial uma situação que está caótica. Por que não tinha feito isso antes, né? Exato. E, quer dizer, mostra também a capacidade de tentar superar isso. Em poucos dias se constrói um novo hospital, né, com equipamentos ultramodernos, etc. Sim. Agora, o outro aspecto, assim, eu diria assim, dramático de tudo isso são as pessoas que morrem, os velórios, os enterros. Né? Isso causa assim, um sofrimento na gente tremendo. Né? É impactante. Por exemplo, de nós como padres, pastores, não podemos atender as pessoas. Né? As famílias naquele momento lá precisam de uma oração, né? De uma presença, de uma encomendação, apoio. Né? Eu fico tremendamente chocado, mesmo porque, como eu sou de risco, né? Eu não tenho como sair. Talvez se eu fosse mais novo, eu me arvoraria de sair, né, para ir lá numa hora onde não tem muita gente, de abençoar os corpos e rezar um pouco. Eu faria isso. Né?
mas infelizmente a recomendação é que fique em casa. E depois tem todo esse aspecto da visualização, né, de como as pessoas estão sendo enterradas. Primeiro, que elas são colocadas no frigorífico. Segundo lugar, os parentes não podem participar e os amigos. Terceiro lugar, são colocados em buracos. Em buracos, né, uns sobre os outros. É uma visão dantesca, né? É uma visão dantesca, quase que o inferno de Dante. De olhar aquelas sepulturas ali, né? E as pessoas sendo jogadas lá, sem nenhuma oração, sem nenhuma uma presença, né? Então, são coisas que realmente chamam atenção, né? De desumanização, de falta de preparo e assim por diante. E eu creio que isso deixa lições também para o poder público de ir aos poucos e tentando resolver todas essas situações. Puxa, que bom, estamos aqui conversando com o Monsenhor Posidônio, da paróquia Mistério da Transfiguração, e ele está nos ajudando a entender um pouco essa situação, a igreja em tempo de pandemia. Parece-me que tem uma pergunta aí para nós. Boa noite, padre. Temos uma pergunta de Osley Rodrigues. Ele pergunta aqui: diante de tantas incertezas nesses cenários epidêmicos, e vendo nossos templos fechados, o que o Senhor aconselha a nós cristãos como motivação para o fortalecimento da fé? Que passagem bíblica o Senhor recomenda nesse período? É doutora Osley, eu acho, né? Doutora Osley lá de Fátima, do Movimento Serra, né? Então, Osley, um abraço, obrigado pela pergunta. A pergunta é realmente muito pertinente, né? Nesse momento. Eu creio assim, primeiro a gente tem esses cenários todos, né? São cenários assim que descrevem às vezes o horror, né, daquilo que nós estamos vivendo. Mas por outro lado, o cristão, ele não pode, digamos assim, deixar se sufocar por isso, afundar, né, nesse mar agitado das coisas. Pelo contrário, aí é que nasce o testemunho da fé, né? De uma fé autenticamente vivida, que é como que Jesus andando sobre as águas e, né, indo para a barca e dizendo calma que a tempestade vai passar, né? Então a nossa fé, ela vem dizer isso para nós nesse momento. Nós estamos vivendo como naquela barca lá, né? E aí vem a confiança nele, né? A passagem bíblica que eu encontro e que expressa no meu modo de entender essa situação é essa daqui, e ter a certeza de que ele, né, ele vai acalmar a tempestade, é confiar nele, né? Esses dias nós estamos refletindo interessante sobre o discurso de Jesus sobre o pão da vida, né? E ali tem, na missa de ontem, falava muito isso: eu sou o pão da vida, né? Quem comer deste pão viverá eternamente, não terá mais fome, não terá mais sede, né? Hoje, a continuação, né, desse discurso de Jesus, ele vai tentando mostrar que diante de uma realidade de sofrimento, de fome, de buscas, né, de corridas para a solução dos problemas puramente materiais, né, Jesus vai advertir isso: vocês correm atrás de mim porque tem fome, eu quero dar algo maior para vocês, né? Então é nesse momento que aflora uma fé que se sobrepõe a essa realidade, ou seja, de não fazer da realidade o absoluto, né, da nossa existência, a realidade como tal, a história da história, a realidade como tal, transformar isso no absoluto, porque nós seremos sufocados, né? Pelo contrário, para nós o absoluto é Deus, né? E não podemos, apesar, né, dos limites, dos sofrimentos, a perda daqui, perda dali, perdas humanas, perdas materiais, nós não podemos sucumbir, né? Temos que segurar nas mãos dele, né? E nesse sentido continuar, né, a caminhada. Eu creio que nós cristãos temos que dar muito exemplo, né, muito testemunho disso, diante da descrença, diante enfim, né, de tudo aquilo que gera, às vezes, como expressão de materialismo, de individualismo, né, próprio da sociedade hoje. Nós cristãos temos que segurar nas mãos uns dos outros, né, segurar na mão do nosso pastor e do Papa, que está lá todo dia mandando mensagem para todas as pessoas do mundo, e dizer: nós vamos vencer, né, essa batalha, essa guerra, vamos
superar tudo isso com a fé em Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, o pão da vida que está em nosso meio. Esse texto que você lembrou aqui para Dr. Osley foi exatamente o texto que o Papa Francisco pegou naquele encontro célebre do dia 27 de março. Se você que está nos seguindo for pesquisar o encontro de oração do Papa Francisco no dia 27 de março deste ano, ele vai usar esse texto e vai desenvolver toda uma reflexão muito bela a partir desse texto. Temos mais uma pergunta? Temos uma pergunta do Baldo Franco. Ele coloca: como podemos enxergar coerentemente aos olhos da fé tudo o que está acontecendo? E já aproveitando aqui, o Wilton Brandão ele coloca: qual vai ser a transformação da sociedade após a epidemia no sentido de igreja? Outro dia eu falei, inclusive, sobre isso, né? Uma homilia que eu fiz, foi domingo retrasado. Eu creio que a igreja, nesse sentido, ela sai muito mais sólida, né? E eu digo isso porque eu estou dentro da igreja. Mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei: eu não sou futurólogo, né? Diante das coisas da sociedade, eu prefiro ver o andamento das coisas. Mas eu creio que, como igreja, nós podemos fortalecer ainda mais, né, o nosso papel como pastores, nos colocando não assim, né, como protagonistas ou autorreferência. Às vezes a gente tem essa mania, né, de ir à frente do nosso povo. Não, nessa hora nós estamos todos juntos, né? Isso fortalece o nosso papel de ajudar as pessoas a fortalecer a sua vida comunitária, né? Para mim, acho que uma das maiores expressões de fé, né, de igreja do nosso povo é o que as pessoas estão fazendo dentro de casa, as famílias estão fazendo, né? Estão vivendo o verdadeiro sentido de igreja doméstica, né? De uma eclesialidade ali exercida, né, entre todos. Às vezes são as crianças que puxam a oração, às vezes são os pais, os avós, né, que levam a oração, a leitura da Bíblia, a reza do terço, né, as expressões de devoção. Eu acho que isso se fortalece, né? Não é um enfraquecimento do nosso papel, porque parece que nós ficamos meio isolados, né, como pastores, e as pessoas perguntam: o que é que vocês estão fazendo? Afastados, né? Um pouco afastados. Mas eu acho que a gente pode, assim, em primeiro lugar, fortalecer isso, deixar que as pessoas vivam essa realidade, né, de proximidade, inclusive ali entre vizinhos, né, que podem viver ali a pequena comunidade, né, um pequeno núcleo de comunidade ali formado para rezar, mesmo que seja lá ou na sua casa, na frente da casa, né. Eu creio que, nesse sentido, o papel, a vida da igreja, a missão da igreja se consolida também aí, né, certo? Eu creio que nós deveremos dar muito valor a isso, a catequese familiar, né, a dimensão social da caridade, né, de se ajudar, de ver como o vizinho está, o outro, né. As pessoas, elas têm essa preocupação, a gente sabe, eu percebo isso aqui mesmo em Curuçambá, né, como as pessoas estão assim, né, tem essa proximidade, o cuidado e perguntar. Então, essa dimensão de fé, eu creio que ela se fortalece, né, se fortalecerá. E será o nosso papel como padres, como pastores, né, fortalecer ainda mais isso. Eu creio que o encaminhamento que nós podemos dar, por exemplo, vamos falar do sínodo daqui a pouco, se o tempo der, né, que parece que o tempo já está acabando, mas o próprio sínodo da arquidiocese, ele deve encaminhar, né, essas questões, né, a renovação da vida eclesial e, sobretudo, o fortalecimento da vida comunitária, seja dentro da família, seja na rua, na travessa, no bairro, em pequenas comunidades, né? Sair um pouco dessa centralidade da matriz, né, da capela. Isso é importante para alguns momentos, mas a vida da igreja fervilha em outras realidades. Nós temos que ter esse olhar para ver essas coisas. Puxa, que maravilha! E a gente gostaria de estar concluindo essa primeira parte do nosso bate-papo com o Monsenhor Cid a respeito da igreja em tempo de pandemia,
refletindo um texto que eu recebi lá de Portugal, do Colégio Santa Teresa de Jesus. Então, a professora Priscila, ela fez a seguinte redação. Em tempo de recolhimento em casa, esse é o título. Em tempo de recolhimento em casa, faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, etiqueta, muda de lugar, vende, doa. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, come, prova, cria receitas, cultiva temperos, planta uma horta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Da professora Priscila, do Colégio Santa Teresa de Jesus. Vamos escutar uma música que é o canto, o hino oficial do nosso sínodo arquidiocesano. E logo após o hino, nós iremos ouvir o Monsenhor Cid, que vai falar para nós sobre o sínodo arquidiocesano. Vamos escutar e refletir sobre a letra desse hino. Belém, de portas abertas, és terra de comunhão, és a porta que bem acolhe e envia em missão. Belém, de portas abertas, és terra de comunhão, és a porta que bem acolhe e envia em missão. Caminhemos todos juntos anunciando a boa nova, missionários do Evangelho, a verdade que renova. Caminhemos todos juntos, educando aos irmãos no amor ao Evangelho que sustenta a missão. Belém, de portas abertas, és terra de comunhão, és a porta que bem acolhe e envias em missão. Belém, de portas abertas, és terra de comunhão, és a porta que bem acolhe e envia em missão. Caminhemos todos juntos, profetas da caridade, que nos move ao serviço, que restaura a dignidade. Caminhemos pressurosos ao encontro do Senhor, este Deus que nos fascina e nos chama ao amor. Belém, de portas abertas, és terra de comunhão, és a porta que bem acolhe e envia em missão. Belém, de portas abertas, és terra
és a porta que bem acolhe e envia a missão. Caminhemos todos juntos, alegrando a cidade, propagando o evangelho que convoca a unidade. Aprendamos com Maria, a Virgem cheia de graça, a guardar no coração o evangelho da salvação. Belém, de portas abertas, és terra de comunhão, és a porta que bem acolhe e envia em missão. Belém, de portas abertas, és terra de comunhão, és a porta que bem acolhe e envia em missão. Envia em missão. De volta com a nossa live, hoje nesta quarta-feira, dia 29 de abril. Estamos aqui com a simpática companhia do nosso querido Monsenhor Posidônio, que está conversando conosco hoje. No primeiro bloco foi sobre a igreja em tempo de pandemia. E agora vamos conversar sobre o Sínodo Arquidiocesano de Belém, que foi aberto solenemente no dia 15 de novembro de 2019 e que tinha toda uma programação até o dia 28 de junho. Porém, com a pandemia que se instalou, tudo foi parado. Agora, vamos ouvir Monsenhor Posidônio, que foi um dos cabeças que coordenou todo esse trabalho de preparação do sínodo, ele que estava à frente da coordenação de pastoral da Arquidiocese de Belém. Monsenhor Posidônio. Então, o sínodo é um sonho já, né, antigo, podemos dizer, da nossa arquidiocese. Mesmo antes de se falar de sínodo da Amazônia, o sínodo dos jovens, etc., né? Porque ele surgiu dentro de uma proposta de celebração dos 400 anos da arquidiocese. Nós tínhamos imaginado uma espécie de um novenário, né, para se chegar até 2016, e nesse novenário incluía várias coisas, entre elas o Congresso Eucarístico e o Sínodo, que seria exatamente 2016. Mas as coisas foram mudando, né? A saída do Dorani também, né, mudou um pouco esse cenário, mas o sínodo sempre ficou ali, né? Quando o Dom Alberto veio, a proposta foi recolocada por ele pela coordenação pela coordenação de pastoral. Aí veio primeiro lá o Congresso Eucarístico, né? E depois o sínodo foi proposto, exatamente, inclusive para o ano passado, mas veio da Amazônia aqui também, né? E nós estamos aqui no processo sinodal, que é um processo de uma caminhada de igreja, né, em comunhão, em mutirão, como a gente diz, né? O próprio termo sínodo significa isso, caminhar juntos, né? Fazer um caminho juntos, e é uma grande proposta que também, né, foi alimentada pelo Papa Francisco, né? Próximo sínodo da igreja, dos bispos da igreja, será exatamente a sinodalidade. Já o sínodo da Amazônia foi feito dentro dessa perspectiva de sinodalidade, muito interessante, já uma prática, né, recorrente. E o nosso, ele busca também exatamente isso, né, de ser a expressão de uma igreja que caminha fazendo comunhão e caminhando juntos, envolvendo o máximo possível de pessoas, né, transformando as pessoas em sujeitos eclesiais, né, no sentido de que, às vezes, infelizmente, dentro da nossa catolicidade, da nossa igreja católica, nem todo mundo se sente como igreja, né? Essa percepção de povo de Deus, às vezes, ela não está na cabeça, na consciência de muita gente, né? E a igreja é o povo de Deus, né? A igreja é o povo de Deus que caminha na história, caminha, né,
alimentada pelo Espírito. Então nós precisamos ter essa consciência de participação, envolvimento, comunhão, responsabilidade, corresponsabilidade, assumindo os papéis, assumindo a missão. Eu creio que mais de 50 anos depois do concílio, nós já devemos ter essa consciência como católicos, como membros da igreja, para que, de fato, a igreja possa dar esse testemunho à humanidade. E, assim, aos poucos, a gente vá também buscando, através do processo missionário, evangelizador, tornar também a realidade, a sociedade mais humana, mais fraterna. Então, o sínodo ele tem essa finalidade. A gente poderia dizer assim, primeiro, fazer com que as pessoas tenham essa consciência eclesial. Eu sou igreja, nós somos igreja, a igreja minha também, eu participo, eu me envolvo. E segundo, a renovação pastoral. Eu creio que a gente sempre tem que falar nisso. O Concílio Vaticano II ele nos propôs isso, e nós estamos fazendo esse caminho, percorrendo esse caminho ao longo desse tempo, e exatamente procurando adequar a caminhada à realidade do tempo, da história. As mudanças elas ocorrem dentro da sociedade muito fortemente, do ponto de vista social, econômico, cultural, religioso. Nós temos mudanças assim muito fortes. A própria igreja aqui na Amazônia, uma igreja que cada vez mais vai sendo desafiada por situações que antes não existiam. A própria Arquidiocese de Belém, hoje é uma igreja totalmente urbana, uma igreja que está envolvida pela dimensão da metrópole, da região metropolitana. Então, nós temos realidades que antes nós não tínhamos, que se tornaram desafios a dizer onde que nós estávamos, onde nós estamos, onde nós estávamos, o que estamos fazendo, ou o que estamos fazendo, A e o que queremos. Exatamente, e a realidade ela muda, Não é mais a mesma coisa de uns 20, 30 anos atrás, Então nós temos que ter esse olhar, olhar para esta realidade. Aí tem um grande cenário, que é o grande desafio que eu chamo, e o que nós vamos fazer. Acho que o sínodo ele vai, digamos assim, nos proporcionar a possibilidade não só de olhar essas coisas, também contemplar a realidade do passado que nós fizemos, mas olhar os desafios presentes no sentido de que nós somos uma igreja viva, uma igreja unida pelo Espírito de Deus, uma igreja que aceita o desafio missionário, que vai para cima desses desafios, que não para, e rever os seus papéis, rever a sua própria realidade. Eu falava ainda há pouco, nós, assim, por formação até acadêmica mesmo, formação pastoral, espiritual, nós damos muito valor às vezes às coisas, à igreja, ao templo, a centralidade de uma matriz paroquial, o embelezamento, as grandes celebrações. Isso é muito bonito, necessário, mas a gente está percebendo que isso não é o todo. Tem realidades ali, 15 minutos, que não tem nada de igreja lá. Nós não chegamos lá. Se a gente for mais distante, eu percebia isso lá em Fátima, me dizia, embaixo da biqueira do Santuário de Fátima tem realidade de paganismo que nos assustam. E eu vejo isso aqui também. Nós temos realidades que estão aí sem que a gente possa tocar, palpar. Então nós temos que sair um pouco desse lugar comum, de olhar um pouco mais para além das portas, a igreja de portas abertas é o nosso grande tema, exatamente para poder sair. Estamos agora de portas fechadas. Claro. Literalmente falando, mas isso vai passar. Então o desafio voltará a nos dizer agora, como vamos continuar. Eu creio que o nosso sínodo ele tem uma boa organização, foi muito bem organizado, muito bem preparado aí pela comissão da arquidiocese, e com certeza o sínodo nos ajudará a dar resposta a esses apelos de Deus que surgem da nossa realidade atual, na qual a Igreja de Belém está envolvida, e nós iremos, com certeza, realizar
a ação missionária, a ação evangelizadora que possa renovar o próprio tecido eclesial, né? E nos ajudar a estar mais perto da realidade do nosso povo. É aquilo que o Papa Francisco já vem pedindo na alegria do Evangelho, né? Uma igreja em saída. E acho esse é a tônica do plano de pastoral da Arquidiocese, da 9ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, que ficou muito nítido, né? O que a Igreja de Belém está pedindo? Mais ação missionária. Exato. É aquilo que você falava. Então, isso é uma resposta ao apelo da Igreja na pessoa do pastor maior do Brasil, no mundo, que é o Papa Francisco, né? Exato. O plano de pastoral, de uma certa forma, ele já aponta para isso, né? Exato. Então, através dos chamados 6 eixos, né? Da missão, da pastoral em conjunto, da formação, da comunicação, né? Que é um eixo fundamental hoje em dia, a solidariedade, a espiritualidade. E aos poucos, Zé Maria, a gente vai percebendo uma coisa, né? E sobretudo a partir do Sino da Amazônia, a gente vai abrindo o leque, né? De eixos dessa plataforma, digamos assim, sobre a qual se assenta o plano de pastoral, que é a realidade ambiental, né? Do ambiente, da questão ecológica, por exemplo, né? É um eixo hoje tremendamente desafiador, né? Se esses 6 eixos eles se colocam, né, diante desse cenário do mundo urbano, etc., né, da tecnologia, da ciência, com todos os desafios, nós não podemos perder de vista o que foi apontado, né, pela Laudato Si e pelo Sino da Amazônia, o cuidado com a natureza. Eu acho que é um eixo a mais, né, que vem aí a se colocar para nos ajudar a abrir a perspectiva do trabalho pastoral, né? O quanto a questão ecológica, a questão ambiental, socioambiental, ela é importante. Com certeza. Né? E aqui nessa área nossa, né? Sim. Onde nós vivemos com um monte de rios ainda, de florestas e etc., né? E para onde cresce o mundo urbano que vai desestabilizando essa realidade que a gente vive. Mas quando a gente olha a Amazônia, né? Toda essa realidade da invasão das terras indígenas, né? Essas injunções, né, das políticas voltadas para explorar, né, a nossa Amazônia os grandes projetos, o grande sofrimento que isso traz, né, a realidade do nosso povo quando a gente pensa lá Altamira ou as terras indígenas e outros lugares, né, a poluição mesmo no mundo como o nosso de cidade, a poluição ambiental, quer dizer, nós não podemos dizer, não, isso é só lá para especialistas, ecologistas ou esse povo que lida com isso. Não podemos delegar, né, essas coisas a outras pessoas. Nós, como igreja, temos que estar envolvidos com isso, estudar mais, né, aprofundar mais, procurar seguir as chamadas políticas voltadas para a exploração da Amazônia, que faz, né, enfim, causam tanto sofrimento. Então, são questões, né, que estão interligadas, né? Se nós pensamos a pastoral urbana, pensamos também, né, uma realidade, a pastoral ecológica, digamos, que é tão significativa, tão importante no nosso trabalho, na nossa missão. Muito bom, Monsenhor. E se a gente for perceber, está tudo interligado, né? O próprio sínodo fala disso, Laudato Si. Está tudo interligado. O homem está interligado com a natureza e assim por diante. E é importante até porque, assim, olha, quando a gente pensa essa questão da pandemia, né, segundo se fala, ela surgiu de uma realidade natural, embora aqui, acolá, alguns cientistas dizem, ela foi gerada em laboratório, não sei o quê, mas se a gente vai pensar, talvez, a origem dela, né, ela tenha sido provocada exatamente por se mexer demais nas coisas da natureza, né? A natureza ela tem micro-organismos, né? Tem uma vida biológica impressionantemente interligada, né? Que a gente não consegue perceber a olhos nus assim, né? Mas uma queimada, uma derrubada, o mercúrio dos garimpos, isso mexe com o equilíbrio, né? Desses micro-organismos, dessas coisas. Isso vem para onde, né? Claro. Se às vezes entre ele lá no mundo próprio deles as coisas se dão, quando não existe mais, para onde que eles vêm, né?
Então eles vêm para o mundo animal e o mundo humano também, né? Com E certeza. infelizmente gera isso. Então há uma relação, né, muito estreita entre a realidade humana, a condição humana e essas realidades do mundo, né, da natureza. A gente não pode perder de vista isso. E nós aqui na Amazônia podemos ser vítimas disso, né? Se essas derrubadas, as invasões de terra, a exploração agora, né, das terras indígenas, enfim, todas essas coisas estão se projetando para a Amazônia acontecerem, de repente nós podemos ser vítimas disso, né? De uma natureza, não que a natureza se vingue, mas a natureza ela mostra um outro jeito de sobreviver, né, e de conviver com a realidade humana, e às vezes pode trazer graves prejuízos para a nossa própria condição. Bom, falando ainda do sínodo arquidiocesano, nós tínhamos toda uma programação que foi interrompida, né? As assembleias pastorais, por exemplo, elas tiveram que ser todas suspensas por enquanto, né? Como é que fica agora? Nós já deveríamos estar na fase das assembleias regionais, né? E trazendo toda a grande riqueza das paróquias, das comunidades, das forças vivas, né? Das instituições que a gente deveria ouvir também, né, a nível da cidade. Então isso tudo está parado, né? Nós não temos nem perspectiva de uma data ainda, né? Mesmo porque nunca mais nos reunimos, né? Mas não tem perspectiva de uma data. Talvez, quem sabe, para novembro, porque segundo semestre é tomado geralmente pelo Sírio, né? A partir de agosto, as coisas se envolvem, se realizam em torno do Sírio. E só, talvez para novembro, né? E geralmente nós fazíamos também ali as nossas assembleias, né, diocesanas em novembro, já final do ano, e ali com certeza já projetando, né, nossa vida, nossa atividade para os próximos anos com a carta pastoral, o novo plano de pastoral. Eu creio que esses passos, eles estão no marca-passo, né? Estamos parados, esperando essa realidade toda passar, e talvez lá para o segundo semestre, agosto, setembro, a gente retome esse caminho, se Deus quiser. Que bom. Temos alguma pergunta em relação ao sínodo chegando aí? Não tem, né? Ô, gente, se você gostou, marca uma like aí para dizer, ó, gostei. Se não gostou, assim, né? Mas eu acredito que esse bate-papo com o Monsenhor Posidônio foi legal, foi muito bom, muito construtivo, né? E a gente volta na próxima quarta-feira, trazendo um outro tema, vamos anunciar em breve, e a gente espera que com essa iniciativa da PASCOM, Pastoral da Comunicação da Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, possamos estar prestando um serviço à igreja doméstica, nesse momento de distanciamento social. Eu sei que todo mundo está com saudade, estamos com saudade das nossas reuniões, dos nossos bate-papos, das nossas celebrações, mas olha, gente, isso é para o nosso bem e o bem do próximo. Fique em casa, essa é a ordem. E para quê? E por que ficar em casa? Porque nós precisamos nos resguardar e evitar um mal maior. E eu gostaria de terminar hoje agradecendo ao Monsenhor Posidônio. Eu que agradeço, parabenizo pela iniciativa muito boa, né? E continue com essa tarefa, é uma missão. É, né? Claro. E eu espero que você volte de novo aqui. Convidar, eu venho. Oh, vamos ver. Agora, quem vai propor o próximo tema, que pode ser na quarta ou noutra quarta-feira, né, será ele mesmo. Ele que vai propor o tema e nós anunciaremos. Então, desde já, Monsenhor, muito obrigado pela sua disponibilidade de deixar o seu isolamento social por 1 hora ou hora e meia para estar conosco prestando esse serviço. Para quem me pergunta como eu estou vivendo esses dias, eu disse assim, eu estou fazendo uma experiência de um monastério, né? Isso. De viver como um monge eremita, praticamente, né? E que é muito interessante, é muito bom, né? Para nós mesmos repensarmos a nossa própria vida, a vocação, a missão, né? E aquilo que você falava, né? A necessidade que a gente tem de
de estar com as pessoas, que nesse momento nós não podemos estar, né? Então, eu quero agradecer, né, também pelas pessoas que cuidam de nós, né, que se preocupam conosco. Eu creio que todos nós do clero, todos nós padres, temos essa gratidão com o nosso povo, né, mesmo que a gente não esteja na frente, na ativa, né, mas há o cuidado, né, de uma manutenção da paróquia, questão do dízimo, né, de perguntar como a gente está, às vezes de mandar alguma coisa, até uma cesta básica, de vez em quando chega lá, né, para o padre. Então, eu agradeço profundamente tudo isso. É uma expressão de igreja também, de comunhão fraterna, de vida em comum. A gente tem notado isso. De vez em quando chega uma pessoa, está aqui para o Senhor. Isso é o reflexo da nossa vida vivida em prol do próximo. Tem uma senhorinha da paróquia, a Zuleide. Todo dia essa mulher grava um áudio. É uma senhorinha já idosa e doente, mas ela todo dia procura saber como é que eu estou. Então, assim como a Zuleide, são centenas de pessoas que estão se preocupando com os seus pastores. E saiba de uma coisa: nós padres, sobretudo nós que já estamos nessa fase como na área de risco, né, como se diz, nós não podemos nos expor, infelizmente. Eu já tenho mais de 60, ele já tem também mais de 60, e outros por aí afora. Nós gostaríamos muito de estar visitando os doentes, encomendando os nossos irmãos que estão nos deixando, mas por conta do coronavírus, nós estamos sendo proibidos de sair. Isso nos dói muito, isso nos pesa muito. Eu gostaria de concluir nossa live de hoje, agradecendo então ao Monsenhor Posidônio, à equipe da PASCOM, que está prestando esse serviço, a Jéssica, o Anderson, o Lucas, o Júnior, como apoio da administração, e agradecer a você por ter nos seguido até aqui. Muito obrigado. E fica o nosso convite para o próximo dia, quarta-feira. Estaremos de volta nesse mesmo horário, às 19 horas. E eu gostaria então de concluir dizendo que a partir de amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter o terço comemorativo aos 4 anos de fundação da nossa paróquia Santa Maria Mãe de Deus. Será às 19 horas, aqui diretamente da Igreja Matriz. Então você que está nos seguindo pelo Facebook, pelo YouTube, amanhã, a partir de amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo, concluindo-se no domingo, nós estaremos rezando o terço com a família em sua casa. E no domingo teremos a nossa missa às 7 horas da manhã, como de costume, transmitida pelo Facebook. E na sexta-feira próxima, 1º de maio, festa de São José Operário, e também, como acontece todos os meses, teremos a nossa missa transmitida via Facebook ao meio-dia, diretamente da Igreja Matriz. Então você que está em casa é convidado a rezar conosco o terço de quinta a domingo às 19 horas, a partir de amanhã. E a missa dia 1º de maio às 12 horas, ao meio-dia, e no domingo às 7 horas, a missa dominical. E nós gostaríamos de concluir a nossa live hoje dizendo a você que perdeu seus entes queridos nesses últimos dias, que nós estamos unidos a você e a vocês. Dizer que esse é um tempo de prova, sim,
queremos sair dessa provação mais maduros, de verdade. Não simplesmente como se fosse uma coisa qualquer. Então, que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que perderam seus entes queridos, toda a força que vem de Deus. E aos amigos que estão diagnosticados com coronavírus, ou que estão com sintomas da doença, acredite, tenha fé, você vai sair dessa. Faça aquilo que deve ser feito, a medicação e manter o equilíbrio e a serenidade. E fique em casa. Vocês que estão com sintomas, procure se isolar dos demais, para que ninguém mais seja contaminado. E nós concluímos o nosso encontro de hoje rezando juntos um Pai Nosso, oferecendo a todas as famílias do mundo inteiro. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por intercessão de Santa Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós e permaneça para sempre, e vos livre de todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço virtual, já que não podemos nos aproximar. Uma boa noite e até a próxima. De angústias, solidão e dor, nas horas difíceis de tribulação, não me desespero, eu busco força na oração, pra não desanimar, pra não perder a paz e não olhar para trás. Não vou deixar jamais de crer no amor. Orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar. Orando sem cessar. Nas horas felizes de emoção e paz, nas horas festivas de celebrações, eu canto, dou graças, eu permaneço em oração, pra não desanimar, pra não perder a paz e não olhar pra trás. Não vou deixar jamais de crer no amor. Orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar.